Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. O Whindersson Nunes ficou revoltado porque o Fantástico fez uma matéria falando mal da maconha. Ai. Foi voltado. Cara, mas eu achei engraçado. Você viu do Whindersson contra o Ryan, né? Que o Ryan falou assim: eu não conheço ninguém de sucesso que fume muita maconha. Bem sucedido. E aí o Whindersson pegou, chapadão e postou. Só que, pô, o Whindersson claramente tá super mal mentalmente. E até aí, a parte de maconha, E o eu que não que é sou contra, sucesso? não, viu? Sucesso é ter dinheiro? Então, exato. O sucesso não é isso. Eu não sou contra a maconha, não, tá? Por incrível que pareça, eu acho que maconha é 1000 vezes menos deletéria do que o álcool. Em questão de sociedade, é. Léo, Tá, o sim, maconheiro tudo bem. vai fazer o quê? Me Mas, fala. Imagina, Ele ó, vai rir? todo mundo falava assim, imagina você ir no... sofrer um acidente Sim. e o seu socorrista tá viciado no tigrinho, entendeu? E ele tá com a cabeça dele nas dívidas, na porra da plataforma, não sei o quê. E ele não vai conseguir te atender direito. E o maconheiro vai? É. É que assim, o pro que o cara- maconheiro faz melhor do que um cara que não fuma maconha? Não, mas tem uma galera que fuma maconha e fica hiper focada, Júnior. Nunca vi. Focada no quê, velho? Não, a Bianca. Ó, você que acha que você fica hiperfocado, saiba que, meu... Você Fica acha, hiperfocado. você acha que você é o novo Einstein, né? Mas todo mundo vai te achar um retardado. É. Mas aí, em termos de saúde pública, nesse sentido, eu acho 1000 vezes melhor que o álcool, por exemplo. É que o álcool Danos pra do álcool pessoa... pra sociedade Concordo. e danos da maconha Pra pra pessoa sociedade. que tem predisposição ao vício, lógico, se ela ficar bêbada... Eu, por exemplo, nunca fiquei bêbado na minha vida. Você tá? sabia que quer dizer que você tem mais predisposição a viciar? Eu duvido, mas tudo Juro, bem. pela ciência. Não, pode ser, pode ser. Pela ciência, a pessoa que bebe e não fica louca é a pessoa com mais predisposição a viciar. É que eu não gosto porque ela não muito mesmo sente da bebida, o efeito. negócio, exato. Mas é que eu saiba, a pessoa que bebe, ela gosta do efeito. E eu Nem não fico sempre, bêbado. É que a bebida, o pessoal fala que a maconha aqui é a porta das drogas. Não é. Pode conhecer qualquer farinheiro. Eu tinha um ex que era farinheiro. Cheirava pó. Eu nunca cheirei, Deus Você me também tem o livre. dedo podre, hein, Bianquinha? Ah, já fiz muita merda na minha vida, mas isso é porque eu tinha problema com a minha mãe. Pra você ter noção, e Freud explica. Mas enfim, melhorei as coisas. Apesar de hoje ter problemas com medicação. Enfim, a porta de entrada é o álcool. O cara que é farinheiro, ele só bebe e depois ele vai pro álcool. É um cara Inclusive- geralmente mais dinheiro e tal. Não, é a bebida, porque a bebida, ela dá uma depressão. E aí a cocaína, ela corta o efeito da depressão. Sim, mas tô falando, geralmente é um público que tem mais dinheiro, tem mais poder aquisitivo. Não, a paranga velha é 10 pila, o pino, o pó. O pino, né? É? 10 pila. O meu ex era Eu pobre, trabalhava com falido. um cara que ele cheirava. A gente ia entregar as coisas de caminhão e ele fazia assim, Ia ó. na- Ele na passava farinha. na praça e aí tinha um cara lá e ele fazia assim, ó. Aí o cara... aí ele, de novo. E aí o cara vinha, descia do caminhão ali, pá, fingia que ia pegar um negócio no bar. O cara atravessava a rua, fazia o negócio e já era. Não, e rapaziada, galera, assim, 10 pila, rapaziada, é óbvio que não era um bagulho bom, né? Era Não, um bagulho na época... tenebroso, na né? época custava uns 10 contos, mas isso aí era Uns 10 tipo conto. 2010. Só que aí, a bebida que ela traz muito desse efeito. Então, a maioria, tanto é que tem até um tratamento que o pessoal acaba trocando, né? Porque todo vício, pra você trocar é muito difícil você parar um vício. Normalmente Sim. você sai de um vício e vai pra um vício menos pior. Sim, Porque normalmente troca. a pessoa às vezes sai da O farinha ser humano, e vai ele tem pra... predisposição ao vício. Pode ser um pra videogame, maconha. pode ser... a fuga da sobriedade, porque é difícil você viver sóbrio nesse mundo. Não, Isso, neste mundo que estamos hoje, particularmente... É mais tal, difícil ainda. Não, o e o cara demônio, tá velho. falando aqui, ó. Não sei como o cara não faz amor. O cara que não faz amor consegue sobreviver nesse mundo sombrio. Mas quem Verdade. faz amor hoje em dia, Júnior, é muito difícil. A maioria do... Como assim? Verdade, a maioria... Eu vejo a romantização. Desculpe Ryan, desculpe... Um monte de gente aí fica romantizando o sexo casual. Ai, transei não sei quem, come não sei o quem. Come Eu não romantizo, não. Isso eu acho podre, mano. Isso daí também Também é vício, acho. isso daí também é luxúria, isso daí... Ou é duas coisas. A pessoa que transa muito... Com várias mulheres. Transar uma com a sua esposa, tudo bem. A pessoa que transa muito é duas coisas. Ou é vício, luxúria, tipo a pessoa que ela tá querendo uma dopamina barata, ou é autovalidação. Sim, concordo. Autovalidação. Você concorda, Júnior? Cara, O editor não concordou. não é isso. É porque ele é um dos viciados, entendeu? Então... Tá viciado? Pergunta pra ele quantas ele já pegou. Quantas moças você já pegou? Mas pegar, mas isso aí já deu problema. Quantas pessoas você já coitou? Já fez.
60? Caraca, tá Impossível. bem. Quantos anos você tem? Mas aí você encontrou seu pau no lixo, cara? Que isso, menino? Ah, eu não acho certo. 60. Mas aí é vício, mas você pagou? Ah, e ele é casado, hein? Quantos anos você tem? É que ele gosta tanto da mulher 60? dele que ele não usa, ele preserva. Ele Não é casado. Você é casado? Não, os não. caras tão Você metendo terminou louco. quando, Gabriel? Dezembro? Então tá 6 meses na pista de novo. 7? Como que tá aí? Mas é Tinder? Então- O que você usa hoje em dia pra pegar? Ó, vamos descobrir a galera Ele jovem. fala que trabalha no Redcast. Ô, dá pra contar aquela resenha lá? É possível, cara. Dá pra contar aquela resenha lá? Conta? Da vida que pensou que ia arrumar um trampo? Hein? É do podcast que eu tô pensando? Não é possível, cara. Tem um podcast aí famoso, que a gente não pode falar qual é, que os caras, os hosters, tem 2 hosters, que são pessoas muito inteligentes. São pessoas inteligentes, tá? Que eu tô falando, não vai confundir com ninguém. E parece que o cara queria pegar uma moça lá e a moça era jornalista, era isso? Era isso? Estudante de jornalismo. Aí o cara convidou a moça e a moça foi achando que eles iam dar um emprego pra ela. Só que a entrevista de emprego era às 3 da manhã. E aí? Aí parece que a Ela mulher- foi aprovada? Não, mas a Não, menina é meteu que- louco. é que- Ela meteu louco nessa história. Ela quis pagar de inocente. Não, eu acho que ela foi na inocência. É Meu que ela Deus. chegou lá pra entrevista e aí Ela foi. Ela foi lá pra entrevista às 3 da manhã e o cara falou assim: pode sentar. Aí ela falou, mas não tem cadeira. Ela falou, dá seus pulos. Aí- Dizem que teria sido assim. Ai, Aí eu não sei se é verdade. Nada a a ver. história Mas que. aí vocês não contaram nem um nomezinho. Não, não pode contar. Não pode. pode contar. Mas nenhuma pista. É um podcast que tá começando, tô brincando, tá começando. Um podcast Vamos- novo, tá Mas são começando. pessoas inteligentes. Pessoas Mas muito vamos- Então inteligentes. já entendi. Mas vamos falar a verdade. Mas vamos falar a verdade. Falar a verdade. Você acha que quem é que transa hoje? Porque você disse que os casados não transam. Os casados não O transam. pessoal lá que casou com a sua amiga, lá sua amiga não reclama que os caras não comparecem. Ninguém comparece, tá todo mundo deprimido. Deprimido? Deprimidos. Ou usando remédio, que acaba com a libido também. Ou deprimido Viu, mesmo. depois quando eu falo que tem certas pessoas que não podem se relacionar enquanto tomar remédio. Eu tomo remédio há 15 anos, Júnior. Mas você tem tipo não é só tomar remédio. Tem tipo um gráfico, Mas certo? tarja preta você toma? Hoje eu tomei um monte pra vir. Mas você não acha que tá errado? Lógico que tá. Eu vou começar, aliás, eu desabafando, né? Vou amanhã num médico pra tentar canabidiol. 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 Ah, Júnior, eu já tentei de tudo. Infelizmente, eu tenho uma... desabafando, né? Isso talvez não seja uma boa influência. Mas eu estudei muito. Eu sou uma pessoa que sou bem viciada em estudar sobre remédio, medicina. Porque quando eu era da medicina veterinária, eu gostava muito de anestésio. Drogas, em geral, lícitas, né? Você sabe E que é efeitos no normal a corpo. galera da medicina ser meio viciada, né? Sim, bastante. Porque você tem acesso fácil. Ainda mais na medicina veterinária é muito mais fácil. Mas não que eu tenha me viciado naquela época, né? E eu sou muito assim, eu já testei muitos medicamentos, já tomei muitos, né? Eu entendo que algumas coisas são boas, mas tarja preta faz muito mal. Todo o Mas remédio você já tentou SOS. mudar o seu estilo de vida? Já tentei, já mudei muitas coisas. Ajuda, Léo, mas assim, eu não consegui tirar o meu antidepressivo. Já mudei pra outros, só que os que engordam eu não topo. E tudo tem efeito colateral. Pra mim, o efeito colateral de tirar a libido é mais de boa. Pô, já toma anticoncepcional também, né? Mas desculpa, eu nem sei o que é. Eu graças Eu a te Deus, explico tudo de remédio se não você tenho a quiser. tendência a ter depressão. Mas como que você fica quando você tá deprimido? Você não quer sair? O meu problema foi ansiedade, né? Desde os 7 anos de idade, quando eu tinha 7 anos, bem não, foi um pouco genético, minha avó tinha já, né? Desde os 7 anos eu comecei a ter crise de ansiedade, mas eu era muito nova, eu não entendia, então eu passava meio mal, achava que eu ia morrer e tal, e aí eu falava, eu tô passando muito mal e tal. Aí isso daí começou a piorar, eu tinha toque por muito tempo, transtorno obsessivo compulsivo, que é bem tabu e tal, mas começou a manifestar mesmo, assim, de me paralisar aos 19. Que aí eu não conseguia sair de casa, porque eu ficava muito paranoica e eu tinha crise no meio da rua.
Então eu tinha que voltar pra casa, porque eu achava que eu ia morrer. Aí me dava assim, tontura, Mas você achava que você ia morrer por quê? Você sente que você vai morrer, não é que você acha. É como se o seu corpo falasse, você está morrendo. Então você fica com falta de ar. Você fica com o coração extremamente acelerado e você começa a tremer e te dá meio que um teto preto. Como se você fosse desmaiar. Isso é a crise de pânico. Existe a crise de ansiedade também, que seu coração fica muito rápido e tal. E aí, quando você passa muito tempo tendo ansiedade, evolui pra uma depressão. Entendi. Né? E aí eu só fui buscar. E eu demorei muito pra aceitar. Muito que eu tinha isso. Porque eu não acreditava. Eu sempre fui assim, bagulho. Aí eu fui no cardiologista, porque eu falava, eu estou morrendo. Eu não falava, eu estou com um problema psicológico. Eu falava, eu tenho alguma coisa no coração. E aí eu fui, ela me indicou um psiquiatra. E aí eu comecei a ter muito. Aí eu comecei a conseguir voltar, ir pra faculdade e tal, naquela. E consegui ser uma pessoa mais funcional. Mas ao longo do prazo, acho que também pela internet, etc e tal, piorou um pouco, né? É que do jeito que você tá falando, eu não sei, não é minha área, pelo amor de Deus. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu teve uma época que eu comecei a estudar sonho. Não é pra desvendar os sonhos, não. Porque eu não sonhava mais. Falei, nossa, anos sem sonhar e tal, né? Dizem que você esquece, né? Que todo mundo sonha, mas você esquece. Mas eu não sabia. Aí eu fui entender o que era o sonho, o que era o mecanismo e tal. E quando você falou assim, que é uma coisa emocional, você acha que vai morrer, mas não é uma coisa racional. Você não tá, entendeu? Então isso acontece muito quando você tá sonhando. Quando você sonha, quando você dorme, você começa a ter uma transição de informação. É como se o cérebro começasse a guardar as coisas no lugar certo. E aí você tem esse fluxo de informação, então em tese por isso que você sonha. Se você acorda e já sai correndo, porque o sonho não é pra você lembrar dele mesmo. Não é pra gerar memória. Então é pra você, se você acordar e pensar nele, você lembra. Mas se você acorda igual eu tava sempre correndo, acordava e já ia embora, você nunca lembra do sonho. Não é que eu não sonhava, eu não lembrava do sonho. E aí eu comecei a acordar mais calmo, acordar sem tanta preocupação. Até acordava um pouquinho antes, pra acordar calmo, e aí eu vi que eu tava sonhando. O negócio no sonho que é legal é o seguinte, quando você sonha, ele desliga uma coisa no cérebro, que a droga às vezes faz isso pra sempre, então às vezes tem que tomar cuidado, e às vezes isso não tá funcionando direito no teu, mas dá pra você conseguir lidar com isso. Que é o quê? Por exemplo, o cérebro, ele desliga a lógica. A parte da lógica, o que você percebe que as coisas têm sentido, ele desliga quando você tá dormindo. Por isso que acontece coisas absurdas e no sonho pra você é normal. E não só quando você está dormindo. Aí a gente fala na parte do cérebro, é a parte frontal. Tanto é que é o córtex frontal. Tanto é que essa área ela é um pouco desligada também quando você consome álcool. Sim. Né, no começo, porque você vai ter mais coragem, você vai ter mais irresponsabilidade, você vai ter que pensar em menos consequências. E também quando você usa alguns benzodiazepínicos, que são esses Rivotril, Alprazolam, esses remédios de tarja preta como calmante. Só que qual que é o problema? A memória e o vício. Da onde que entra essa parte do vício? Ele te deixa calmo. Ele também tem a parte miorrelaxante, tem um monte de coisa, enfim. Só que é uma grande ilusão, porque cada vez você vai precisar de mais. Por isso que é uma tarja preta. A tarja preta não é, eu vou morrer com isso. Não, você não vai morrer. Mas você vai cada vez precisar de mais pra você atingir a dose. E esses são remédios SOS. Então esse é um grande problema. A pessoa não pode tomar isso. Mas eu entendo o cérebro como um computador. E tem coisas do computador que você consegue fazer via hardware. E às vezes dá pra fazer a mesma coisa via software. Então vamos supor que você tá com um problema no hardware. Mas dá pra você fazer via software. Então, por exemplo, eu comecei a estudar o sonho, voltei a sonhar. Lembrar dos sonhos, né? E aí você tem uns sonhos, às vezes eu tinha, sei lá, algum tipo de pesadelo. E eu comecei a entrar num estágio que eu conseguia questionar se eu estava sonhando no sonho. Entendi. Entendeu? Então eu tive um sonho, esse sonho foi muito maluco. Era assim, eu tinha perdido uma coisa que era muito cara, assim, pra mim, então eu tava muito chateada no sonho. Era uma coisa em que eu não queria ter perdido aquilo. Então era meio que, não era um pesadelo, mas eu estava muito triste no sonho. E eu já comecei, é normal eu ter sonhos, sei lá, que eu bati e destruí o carro. Eu sonho isso. E é uma coisa que você fala, putz, você fica muito chateado. E aí você acorda. Então no sonho, eu consegui me questionar. Falei, não, mas eu acho que eu vou acordar. Eu acho que é um sonho. Né? Só que é curioso que eu consegui questionar isso no sonho, só que mesmo assim esse sonho era tão maluco que tinha uma hora eu tava numa casa, tal, não sei o que, e de repente eu sob uma torre, que é tipo assim, parece Mortal Kombat, e aí tinha tipo uma prensa que forjavam as pessoas. Então você reparou que a lógica tá completamente desligada, e forjava assim par a par. E eu estava olhando para aquilo e eu pensando, eu lembro de eu pensar claramente, eu pensando, não, mas não é um sonho.
E eu vendo uma coisa que não fazia sentido nenhum. Então é curioso que você tá conseguindo lidar com aquilo, mas a lógica não estava desligada. Isso que você tá falando, eu vou fazer uma coisa assim, é uma parte de neuropsicologia. Apesar de eu parecer uma idiota, né, eu estudo um pouco isso. Mas você sabe que você não parece um idiota, né? Pelo contrário, você é bastante inteligente. Parece um pouco sim. Mas a cognitiva comportamental, apesar que eu gosto muito da psicanálise também, ela trabalha muito isso de você, às vezes, também se ver como uma terceira pessoa. Então, quando vem um pensamento ruim, e normalmente a pessoa que tem ansiedade, é como te falou, ela tá às vezes no subconsciente e tal, você tem que pensar como uma pessoa imparcial. Sim. Então, eu estou tendo um pensamento catastrófico. Isso que você tem que treinar. Isso que eu treino. Mas eu tenho a consciência, às vezes. Eu tô fazendo isso dentro do sonho. Você tá fazendo isso dentro do sonho, isso é muito legal. Então, eu consigo, no estágio que eu tô tendo, por exemplo, um pesadelo. Aí, pesadelo mesmo. Eu consigo já assim, eu sei que é um pesadelo, eu sei que estou sonhando. E consigo pensar assim, não, estou sonhando e vai passar. Eu consigo ter essa consciência dentro do sonho, mas não consigo acordar e não consigo mudar aquilo. Entendeu? Isso é uma técnica muito interessante. Tem um livro que chama O Poder do Agora, né? E as práticas meditativas também, de você se desprender às vezes e de você entender aquele pensamento de uma maneira neutra, sem ter a emoção. Então falar, tá, eu tô em outra pessoa, esse pensamento ele é o quê? Só que são muitas coisas, né? Será eu que também não é acho até mais fácil fazer isso? Por exemplo, eu tô fazendo isso dormindo. Será que fazer isso consciente não é até mais fácil? É um hábito, então, Léo, não é eu tão acho que fácil, não. não. Concordo. Tem que treinar. Mas eu acho que dá pra treinar. Tem que treinar. Mas a depressão e a ansiedade, aí só pra pegar, ela é um pouco mais... Existem níveis, existem partes também hormonais. Eu também acredito que, como você falou, software e hardware, né? Sim. É o hardware que você chuta, né? E o software é que você xinga. É, exatamente. Ah, tá, porque eu decorei assim. Então, a parte do hardware, você vai conseguir ajudar com exercício físico, alimentação e sol. E a parte do software, na minha opinião, existe a parte psicológica, né? Da psicanálise. Treino mental. E também a parte espiritual. Então, aí você pega o corpo, mente e espírito... E essas três coisas. E tentar não fugir de si próprio. Sim. Só que é muito difícil. Porque a gente tá em todo lugar. Então, todas as pessoas que às vezes elas estão em vício, estão tentando fugir, seja em jogo, seja em punheta, seja em qualquer coisa, elas estão fugindo de algo que dói nelas. Tem uma frase que eu gosto, de um amigo meu que ele fala assim, quanto mais você foge dos seus pecados, e aí entenda pecados como medo, como qualquer coisa, quanto mais você foge dos seus pecados, mais cansado você vai estar quando eles te alcançarem. E não é se alcançarem, é quando eles te alcançarem.